Fala, rapaziada. Flamengo vence o Botafogo por 1-0 no Campeonato Carioca e o Felipe Luiz dá sua entrevista coletiva após jogo. Um jogo que, na verdade, não foi tão legal, terminou com pancadaria, agressões, né? Mas, enfim, o jogo nos 90 minutos foi de domínio do Flamengo. Não houveram muitas chances claras, mas o Flamengo jogou como queria. Depois do 1-0 tirou o pé. Também alguns jogadores aí lesionados também a gente teve, né? O Juninho saiu machucado também. Alguns nem foram pro jogo. Foi um jogo, sim, bem mais ou menos para cumprir tabela. O Flamengo jogou tranquilo, segurando o jogo, controlando, não forçou muito. E o Botafogo aquilo, né, cara? Bem diferente do que era do ano passado. Felipe Luiz dá a sua entrevista, confere aí. A conversa com ele acabou sendo essencial hoje jogando como lateral esquerdo. Falar do Varela é muito fácil para mim, porque adoro ele, foi meu companheiro e faz um jogo desse, num clássico, depois de uma semana sem treinar. Me deixa muito orgulhoso. O tipo de homem que nós temos aqui, de jogador que coloca o escudo acima de tudo. Ele passou por um momento difícil, o grupo ama ele, apoiou ele em todo momento. E ontem eu falei com ele para ver se ele estaria disponível em fazer essa função. Ele falou, eu já imaginava e claro que eu estou disponível, eu estou sempre para o que você quiser. Então é um tipo de jogador que o treinador ama ter. E que jogo que ele fez, que jogo, espetáculo, nota 10 e fiquei muito feliz pela disposição que ele teve no campo. Felipe, boa noite. Rodrigo Cerqueira, Grupo Globo. O gol da vitória hoje foi do Léo Ortiz, mais uma grande atuação dele. E numa semana que ele foi muito elogiado pelo Zico. Em uma entrevista, o Zico citou o futebol dele como encantador, enfim, não conhecia tanto, disse não conhecer tanto, mas que está encantado com o futebol dele. E ano passado tinha até uma alcunha que circulou nas redes sociais de chamá-lo de o camisa 10 da zaga, tamanha qualidade do Ortiz com a bola no pé principalmente. Queria que você fizesse uma análise do jogo do Ortiz, da fase, né? E desses elogios do Zico, tão importante, o maior ídolo da história do Flamengo, está observando tanto e ele acaba fazendo um gol justamente na mesma semana, né? O Zico é muito especial. Ter o elogio do Zico para poucos é muito. Cara que ele é o maior de todos os tempos. É muito, muito legal que o Zico participe, que esteja presente. Muitas das vezes ele vem no jogo, vem falar com a gente e muito importante pra gente que o Zico esteja presente, que nunca deixe de vir aqui frequentar, porque nós precisamos muito dele. E ele falou só a verdade. O Léo tá num grande momento. Desde que eu conheço ele tá nesse grande momento, é um grande jogador. Um zagueiro super inteligente, completo e com a bola no pé não preciso falar nada, vocês sabem disso. Mas para mim é muito além do que com a bola no pé. São os detalhes do dia a dia dele, como ele se cuida, como ele treina, como ele pergunta, como ele tira dúvidas, como ele quer aprender e quer evoluir e tá nos detalhes de como ele perfila o corpo, de como ele cobre o companheiro. Então, um jogador seleção brasileira, sem nenhuma dúvida. Então, eu tô muito feliz de poder ter um jogador como o Léo no elenco. Boa noite, Felipe, aqui, Cidão Marinho da Litoral News. Queria falar sobre outro jogador que é o Danilo, né? Muita gente desacreditou na hora que ele chegou, hoje foi muito importante. Participou ativamente do gol do Léo Ortiz e ainda tirou uma bola em cima da linha, que você comentasse um pouco sobre a importância dele e o jogo. E só se me permite, eu vi que no final, depois de toda a confusão, você estava ali tentando segurar o Alex Telles, né? Vocês foram companheiros, inclusive, da mesma posição. Qual foi o papo ali naquele calor, nesse clima quente do fim do jogo? Obrigado. O Danilo é o tipo de jogador que tem que vir muitas vezes para o Brasil para ser valorizado, né? Porque o cara que passa, 12, 13, 14 anos na Europa jogando só nos maiores times, campeão da Champions, campeão de tudo, e questionado. E aí você vê, quando joga no Brasil, sobra de um jeito que nós não conseguimos entender, né? Os que estão aqui no Brasil. É um espetáculo ver esse tipo de jogador escolher vir para o Flamengo. É um jogador que, aliás, um jogador que vem para poder trabalhar e para ajudar a somar o grupo com a sua liderança, estando no campo ou não estando no campo, jogando na direita, na esquerda, na lateral, onde você pedir para ele. Muito difícil achar um jogador desse nível. E
muito empolgado com a minha zaga. E ainda tem outros meninos que estão vindo forte aí, o próprio Iago que está na seleção, o João, já falei deles para vocês, o Cleiton. Então, temos aí... estamos bem servidos. E sobre o que eu falei com o Teles, não, simplesmente eu estava tentando acabar com essa confusão. Eu não gosto de confusão, eu estava tentando colocar eles em razão que qualquer coisa que eles fizessem poderia piorar uma eventual suspensão. Felipe, Raíza Simplício da Gol Brasil e da Placar TV. Teve a partida contra o Fluminense no final de semana, hoje Botafogo, Vitória, e o próximo jogo já é contra o Vasco, são 3 clássicos seguidos. Eu queria que você falasse da dificuldade que é manter o nível. O jogo contra o Fluminense não foi um jogo tão bom, hoje o Flamengo já foi melhor, conseguiu dominar a partida na minha visão, e aí já o próximo adversário é o Vasco. Teve o Juninho com um problema físico, o Ayrton Lucas, já teve o Alexandro. Queria que você falasse sobre isso e sobre essa dificuldade de 3 clássicos seguidos, assim. Primeiro, valorizar a vitória de hoje contra o campeão brasileiro, o campeão da América, e a segunda vitória que nós tivemos contra eles. E sem desculpas, né? Hoje jogou um time que não tinha jogado junto e fizemos um grande jogo. Os jogadores acabaram aí, muitos deles, o caso do Varela que não treinou, o caso do Cebolinha que jogou 60 minutos pela primeira vez, o Arrascaeta que jogou 70 minutos também pela primeira vez desde que operou, Luiz Araújo jogou 90 minutos depois de muitos meses parado, né? 4 meses, eu acho, sem jogar 90 minutos. E jogadores que acabaram e ajudaram muito a equipe. E esse esforço que eles estão fazendo agora nesses jogos são que vão condicionar eles para o futuro. Por isso que eu estou tentando separar bem as cargas e tudo, para que eles possam... Agora, lesões acontecem no futebol, a gente não controla, né? O Juninho já vinha de uma temporada, já na metade da temporada, e está se adaptando, e hoje teve um pequeno incômodo, nada grave. Porque os jogadores estão treinados e é normal quando tem esse overtraining que eles possam sentirem alguns incômodos às vezes, né? Mas o importante é que no outro dia contra o Fluminense, como você falou, eu revi o jogo, como eu sempre faço, e gostei porque o Fluminense não chutou no gol, e o futebol não é só chances criadas, também existem as duas fases do jogo, né? A fase defensiva, o time foi muito bem, muito sólido, não concedeu chances. Hoje as chances que nós demos ao Botafogo foram quase todas de erros nossos, e o time muito sólido, um time que sabe se adaptar às situações. O Botafogo hoje mudou e jogou num sistema totalmente diferente, eles se adaptaram dentro do campo, nós não esperávamos essa mudança que eles fizeram. Então por isso que eu falo, esse grupo aqui é altamente qualificado, e agora vai vir o Vasco, e isso aí vai ajudar eles a entrar em forma física, em se soltarem, pegarem ritmo de jogo e confiança cada vez mais, e esses jogos são bons para isso, para também guiar a gente para poder corrigir. Filho, Barba do BarbaCast, parabéns pelo resultado. Eu vi que a gente escutou aqui que houve bastante vibração aqui no vestiário por conta do resultado, realmente valorizando a vitória, como você falou, né? Então, enfim, queria que você falasse um pouco disso, se puder, e também sobre a evolução do Alan. O jogo que ele fez hoje foi um jogo muito bom, e inclusive teve a torcida aplaudindo e tudo mais. Queria que você falasse um pouco sobre isso também, por favor. Realmente, o Alan esse ano parece que está começando a mostrar indícios de bom futebol, aquele que a gente viu no Fluminense, no Atlético Mineiro, né? Dá até o tempo ao tempo, né, galera? Ele desde que chegou com uma lesão grave, né, na coluna, nas costas, depois toda hora que começava a jogar ficava doente. Então, assim, agora parece que parece, né? Mas vamos ver. Outro que eu esqueci, né? O Alan, também muito tempo sem... desde o ano passado, né? Que não tinha uma sequência, agora está tendo outra vez essa sequência, e acabou o jogo exausto, né? E isso porque ele correu, se dedicou e fez tudo o que o treinador pediu. E como o jogo teve um certo ida e volta, os volantes se desgastaram mais, e tanto ele como o Nico, né? Tivemos que trocar para manter esse meio com força. E é um jogador que dá para ver no olho que ele quer dar a volta por cima, dá para ver no treino dele, no aquecimento que ele faz, no pré-treino na academia, quando ele chega, dá para ver que ele quer dar a volta por cima, e quando o jogador quer, ninguém segura. Então, estou feliz também pela evolução dele.
E sobre a comemoração, é que eu falo para vocês, é que não é fácil ganhar sempre. E mesmo não perder, né? Porque são tantos jogos desses jogadores, se você for ver o Campeonato Carioca, o jogo valendo 3 pontos e eles jogam, o sentimento deles nós estamos com a camisa do Flamengo. Então não tem jogo amistoso, não existe nada. Mesmo contra o São Paulo nos Estados Unidos, eles deram a vida. E eu gostaria que se valorizasse isso, que o torcedor valorizasse esse esforço que os jogadores estão fazendo. Porque a gente pede, né? Quando não vai na bola, vai na raça. Mas está dando na bola e está dando na raça tá mais do que nunca. Então, temos que valorizar a vitória, temos que comemorar as vitórias, temos que valorizar as coisas que a gente está fazendo bem, corrigir as que a gente não está fazendo tão bem, mas eu fico feliz que o meu grupo comemore tudo o que for de vitória. Boa noite, Felipe. Boa noite. Parabéns pela vitória. Obrigado. Nós tivemos um coletivo que funcionou muito bem hoje. E essa coletiva está sendo pautada por atuações individuais. E comigo não vai ser diferente. Eu queria que você falasse novamente, a chover no molhado, a gente é repetitivo, da grande atuação do Wesley. Que jogador. No final do jogo ele estava dando pique, correndo mais do que os jogadores do Botafogo. Conseguiu anular quase que os 90 minutos, né? A ofensividade. Pô, o Wesley tá de sacanagem, jogou muito, hein? Tá jogando muito, na verdade. Realmente, é igual a pergunta aí do amigo, no final do jogo ele tava correndo mais do que jogadores que tinham acabado de entrar, meu amigo. E ficou soltinho, igual arroz de vó, né? Tava soltinho no final, tentou dar uma lambretinha e ele ficou consertando os erros aí que a galera tava cometendo. Rapaz, o Wesley tá jogando muito, hein? Dizem aí, né? Estão dizendo que Barcelona fez proposta. No meio do ano ele vai sair, galera, isso é certo. Como segurar esse jogador, né? Que já deve ser convocado também para a seleção brasileira, mas é muito bom ter um jogador desse no time, né? Pô, que jogador. Tá bonito de ver ele jogar, né? O mais difícil, né, que vocês falem, que quando vocês falem dele, que não seja jogou muito, senão o que seja joga muito. É muito diferente, o jogou muito do que joga muito. E o Wesley se converteu nisso, né? Joga muito. E como eu falei para vocês, hoje ele marcou durante muito momento o titular da seleção brasileira, que era o Igor Jesus, como se não fosse nada. Marca os jogadores que passem ali por ele, e ele tá, e isso na defesa, sem falar do ataque, né? Então ele tá num nível muito alto. O mais difícil disso tudo agora, manter. Por sorte ele tem o capitão do lado dele, diariamente com ele. O Gerson botou ele debaixo do braço, tá guiando ele pelo caminho para ele manter nesse nível, porque como eu falei para vocês, em junho, se ele seguir assim, ele vai escolher onde ele quer jogar e não vai dar para manter. Felipe, boa noite. Boa noite. Gabriel Reis, Revista Placar. Queria te fazer vou falar de um jogador também que eu acho importante a gente falar. Você falou rapidamente, está se recuperando de uma lesão e cirurgia, mas o Luiz Araújo hoje. Luiz Araújo, a gente tem tantos jogadores bem no time do Flamengo, mas é importante a gente também avaliar alguns como o Luiz Araújo. Queria que você falasse um pouquinho desse jogador como uma peça importantíssima na criação, né? Você tem um setor defensivo muito bem. Agora, você tem o Luiz Araújo muito bem na criação também. E eu queria que você falasse também sobre a questão de como você, apesar de que a gente sabe que estar no Flamengo já é uma grande motivação, como você vê essa questão? Hoje você utilizou o Matheus. Aí você teve matérias aí saindo essa semana sobre o Cleiton sair do Flamengo, não querer renovar. Como você lida com isso para motivar esses jogadores para que eles possam continuar à sua disposição? Vou primeiro responder essa aqui que sobre a motivação. Eu não sou um treinador motivacional, porque como diria o Muricy, né? Como é que eu vou motivar um jogador que está no Flamengo? Que joga no Maracanã, com a torcida apoiando, não tem o que fazer, não tem o que motivar. Eu tenho que dar a direção para esses jogadores, para eles entenderem o que eu quero e a minha ideia, o que é a minha ideia de jogo. Então, e por sorte, eles compram a ideia. Os jogadores que querem estar aqui, eu quero que fiquem, mas quem não quer ficar, que não fique. Quem não quer ficar no Flamengo, eu não posso fazer nada. Se você já está no Flamengo, para mim, que é o melhor e o maior, para mim não existe maior motivação do que isso. A gente viu o que o Danilo fez para vir aqui, o que ele
Sinceramente, vocês não têm ideia do esforço que o Danilo fez financeiro para vir para o Flamengo. Então isso tem que servir de exemplo para quem está aqui, né? E então, para mim, se existe algum jogador, que não é o caso até agora, ninguém me falou, que quer sair, eu não vou segurar ninguém. Eu quero os jogadores que queiram estar. E por sorte nesse grupo todos querem, até agora todos querem estar, porque sabem que aqui só tem a evoluir, né? Então esse é o primeiro. E a tua outra pergunta? Um jogador, não, você falou de Luiz Araújo, sim. O Luiz Araújo também já falei outras vezes, né? Ele veio numa lesão bem grave no joelho e nós temos que ter um cuidado importante com ele, mas é um jogador que dá muito para a equipe. Já seja jogando 90 minutos, já seja entrando 5 minutos. É um jogador que tem números, tem gol, tem assistência, e nem todos os jogos vão ser iguais para esses jogadores que jogam na frente, porque tem adversários como hoje, por exemplo, que escolheram marcar praticamente individual o Arrascaeta e Luiz Araújo durante momentos do primeiro tempo. E isso dificulta muito o jogo deles, mas o meu trabalho é tentar dar tempo para eles e fazer com que eles possam participar mais. Mas é um jogador que é diferente, obviamente, né? Que eleva muito o nível desse elenco aqui para poder brigar. É isso aí, galera. Mais uma entrevista do Felipe Luiz, mais uma entrevista lúcida, direta, com boas respostas explicativas. Eu gostei muito dessa última pergunta aí, foi o Paparazzo Rubro-Negro, né, se eu não me engano, sobre a motivação dos jogadores quererem ficar, e eu acho certo o que ele falou, cara. Não tem que motivar ninguém, não. Você tá no Flamengo, clube, que joga no Maracanã, clube grande, de maior torcida do mundo. Você quer mais o quê, cara? Altos salários, pagando em dia, o time que dá mais visibilidade para quem quer ser convocado para a seleção brasileira estando no Brasil, jogando no Brasil. Não tem que ter motivação, galera. Não tem que ter motivação. Receber motivação do treinador. Você tem que estar motivado naturalmente. E eu gostei muito da resposta dele. Eu gostei muito. Tem que ficar no Flamengo quem quer ficar. Se você não quer, não tá se sentindo motivado, você tá no lugar errado. Pode ir embora. E eu acho isso legal, cara. Essa parte dele, essa forma de pensar dele, entendeu? Bem diferente dos outros treinadores que a gente teve. A direção que passava a mão na cabeça da galera, dos jogadores. Bem diferente. Bem diferente. Mas comenta aí, galera, o que vocês acham? Deixe seus comentários aí abaixo. Tamo junto, até a próxima. Valeu, valeu!